pessoal, esse é mais um Fala Carlão, no modelo novo, esse modelo aqui de quarentena. E Fala Carlão acompanha uma reunião importante na Fiesp sobre a cadeia produtiva do mel e, enfim, um papo sobre abelhas, sobre polinização. E quem estava lá falando com muita propriedade sobre esse tema é o professor Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa. Ele me diz o seguinte: é sócio fundador da Embrapa, está há 47 anos na entidade e, portanto, entende a barbaridade do assunto pesquisa e, nos últimos 20 anos, tem se dedicado ao tema da nossa conversa de hoje. O professor, muito obrigado. Eu estou te chamando de professor porque realmente eu dei uma aula lá no evento da Fiesp. Obrigado pela sua participação aqui no Fala Carlão, viu? Olá, Carlão, tudo bem? O prazer é todo meu. E como nós estamos aí no meio dessa pandemia, as conversas aí são virtuais, eu quero te dizer o seguinte: eu vou sobreviver como a maioria do povo brasileiro vai sobreviver. Eu espero completar 50 anos em Embrapa e passar esses 50 anos e continuar realmente colaborando com o agronegócio nacional, que é a grande alavanca, que é realmente a nossa maior fonte de riqueza. E tem sido um prazer colocar alguns tijolinhos nessa construção que o Brasil está fazendo aí. Sem dúvida, a Embrapa eu reputo como talvez uma das poucas unanimidades do Brasil, né? A Embrapa realmente contribuiu e continua contribuindo todos os dias para o desenvolvimento do agronegócio. Eu queria que o senhor começasse essa entrevista falando um pouquinho um pouquinho da sua carreira. Eu fiz uma apresentação e eu queria que o senhor falasse se a apresentação foi correta e o senhor mesmo se apresentasse. O senhor é agrônomo, o senhor formado aonde? Eu sou formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, formei lá em 1971, logo após veio a criação da Embrapa, eu estava em curso de pós-graduação. A Embrapa fez um esforço enorme de treinamento e capacitação de pessoal. Todos nós fomos enviados para curso de pós-graduação ao longo de todos esses anos. Hoje não é tão necessário porque o mercado já oferece profissionais, mas na época, 50 anos atrás, a Embrapa investiu muito justamente no treinamento, na capacitação dessas pessoas. De lá eu vim para o Paraná com a criação do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, e a partir daí eu dirigi unidades da Embrapa. Eu morei um tempo em Dourados, dirigindo unidade de Dourados, dirigi a própria unidade aqui da Embrapa Soja, fui diretor da Embrapa em Brasília, e trabalhei em diversos órgãos governamentais, trabalhei na Presidência da República, Ministério da Agricultura, sempre nesse entorno do agronegócio, de formulação de políticas públicas. E de uns 15 anos para cá eu decidi que eu gosto mesmo de ser cientista e tenho me dedicado realmente à pesquisa, e especificamente nessa interação, nessa relação entre apicultura, meliponicultura e agricultura. Maravilha. E olha, a reunião mensal do COSAG trouxe neste mês agora, nesse mês de maio, uma prosa excelente sobre a cadeia do mel brasileiro. E falando em cadeia do mel brasileiro, obviamente a gente vai ter que falar de abelha, a gente vai ter que falar de polinização e a gente vai ter que falar da convivência entre o uso de defensivos agrícolas e a manutenção das abelhas, enfim, da natureza, como que essas duas coisas podem conviver juntos. O professor, na exposição brilhante que fez no evento do COSAG, começou a exposição dizendo que inseticidas são coisas perigosas para as abelhas, porque inseticidas matam insetos, abelhas são insetos, portanto, inseticidas matam abelhas. Ou seja, essa é uma conclusão, me parece absolutamente lógica,
mas também é bem verdade que os pesticidas, os defensivos agrícolas e os inseticidas são essenciais também para a agricultura, assim como a polinização também é essencial. Então, eu gostaria, diante desta constatação, professor, que o senhor desenvolvesse um pouco esse tema e, se é possível, convivermos de maneira harmoniosa e termos uma parceria onde todos os lados envolvidos na questão possam sair vitoriosos. Bom, então eu já vou responder a sua pergunta de imediato. Possível é. E nós temos demonstrado isso através de pesquisas, de estudos da Embrapa. Todos os meus estudos são feitos em lavouras de agricultor. Eu gosto de conviver diretamente com agricultores, vivendo a realidade, as vicissitudes, os problemas que ele tem, para sentir na prática como é isso. Então, possível definitivamente é. Eu trabalho há muitos anos com isso, nunca perdi uma colônia, uma caixa de abelha, uma colmeia por conta de defensivos. E aí você vai me perguntar, mas como se a imprensa vive relatando casos, problemas com efeitos adversos de inseticidas sobre abelhas? Na realidade, é uma questão simples, é um tripé. Em primeiro lugar e acima de tudo, precisa existir diálogo e comunicação entre agricultores e apicultores de uma determinada área. Abelhas, em geral, elas voam 2,5, 3 quilômetros para procurar alimentos. Esse é o limite máximo. Obviamente, se o apiário está muito perto de uma fonte de pólen, de néctar, digamos aí 40, 50, 100 metros, elas não precisam ir além disso. Elas voam a longas distâncias quando não tem alimentos próximos. Então, de toda maneira, nós podemos traçar aí um círculo a partir do apiário, põe a ponta do compasso lá no apiário, traça um círculo, 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, e vamos estudar essa paisagem. Então, a comunicação entre agricultores, e aí vale produtor de grão, soja, milho, vale produtor de frutas, vale produtor de cana, produtor de hortaliças, precisam se comunicar com os apicultores que existem na região. E o comunicar é o seguinte, o agricultor precisa saber onde está o apicultor, onde ele está localizado, fisicamente, onde é que estão essas caixas, em que lugar da geografia, da paisagem, próxima à propriedade, onde é que está, para tomar suas providências. E, por outro lado, o apicultor precisa saber, sempre que o agricultor vai tomar qualquer medida de controle de pragas, ele precisa ser informado, porque aí ele toma uma providência extremamente simples. Se ele souber, por hipótese, com 1, 2 dias de antecedência, que é o ideal, ele vai lá no final da noite, quando as abelhas se recolheram para dentro da caixa, tapa o alvado, que é aquele local por onde saem as abelhas, né? Embaixo da caixa, põe lá, é uma coisa muito simples, põe uma espuma lá e durante 24 horas as abelhas não saem. Se elas não saem, elas não vão estar no campo quando houver aplicação de inseticida. Só isso aí já elimina 95% dos problemas. Abrindo no dia seguinte, muitos desses inseticidas, eles são repelentes. As abelhas têm um comportamento que elas identificam quando tem alguma coisa errada no ar, então elas já evitam de entrar na lavoura, e com isso nós resolvemos os problemas. Bom, mas como eu falei que é um tripé, nós temos 2 outros pés para fazer esse tripé. E os 2 outros pés são boas práticas. Um tripé, boas práticas agrícolas do agricultor, e outro, boas práticas apícolas do produtor de abelhas. Então, o produtor, ele precisa seguir as recomendações dos programas de manejo de pragas e saber qual inseticida utilizar, qual dose ele tem que utilizar, em que época, com que frequência, ele precisa saber o modo de aplicação, ele precisa seguir rigorosamente a melhor tecnologia de aplicação, seja ela aérea, por trator. Então, é regulagem de equipamento, os bicos, a vazão, o tamanho de gota, precisa saber a temperatura ideal, a velocidade do vento ideal, a umidade do ar ideal, precisa evitar deriva para as áreas de forrajamento de abelhas, são aquelas áreas de baixada, várzea, capoeira, mata. Então, são
cuidados que a gente já sabe, não precisa pesquisar, isso é sabido e conhecido. Então, é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Do lado do apicultor, ele precisa colocar suas abelhas num local relativamente distante da lavoura, 50, 100 metros, que já evitaria a deriva, de preferência numa posição em que o vento dominante não sopre em direção à área do apiário. Tem uma série de cuidados de manejo, visita ao apiário, troca de rainhas, alimentação suplementar, limpeza, troca de favos, isso é um manejo da colmeia. Se todo mundo fizer isso, está resolvido o problema. E por que fariam, Carlão? Aí vem aquilo que nós colocamos ontem na discussão lá na Fiesp. Porque nós temos um PIB agrícola escondido aí, que segundo os cálculos que o Daniel, que foi um dos apresentadores, fez lá ontem, são 60 bilhões de reais. Gente, isso é muito dinheiro. Ele até fez uma comparação, multiplicou isso por 10, em 10 anos deu 600 bilhões. 600 bilhões é todo o dinheiro que a reforma da Previdência vai conseguir poupar em 10 anos. Então, veja bem o que a gente pode conseguir em termos de ganho de economia, e não precisa ser uma revolução acontecer agora em 2020, mas se cada ano a gente for construindo e melhorando essa relação, essa aproximação entre agricultor e apicultor, nós podemos ter ganhos. Isso porque, pela polinização com abelhas, nós temos aumento de produtividade e melhoria de produto agrícola. Tem produtos agrícolas, inclusive, que não existiriam sem abelhas. O melão é um caso, a maçã é outro, morango. E não é só isso, às vezes nós vemos aquelas frutas deformadas, o morango encarquilhado, a maçã encarquilhada, é déficit de polinização que não foi bem feita, então isso deprecia o produto, diminui o preço, o consumidor rejeita. Então é isso que nós estamos buscando, um processo de ganha-ganha, que os dois lados ganhem em função disso. Maravilha, show de bola, doutor Décio. Olha, claríssima a sua mensagem. Realmente eu fico, cada vez que a gente escuta reuniões com cabeças pensantes tão importantes como é o caso da sua, e dividir, agradeço demais o senhor poder dividir a sua inteligência e o seu tempo com os espectadores, com o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão. Gente, já imaginou? A gente tem um potencial simplesmente fazendo aquilo que deve ser feito. Ou seja, a gente está falando de diálogo e conhecimento. Diálogo e conhecimento que já existe, a gente pode economizar, ou seja, ganhar, não economizar, ganhar a mais simplesmente uma reforma da Previdência em 10 anos, 600 bilhões de reais. Professor, super obrigado, acho que esse é o ponto, diálogo e conhecimento, né? Exatamente isso. Na verdade, eu que agradeço, Carlão, a oportunidade de falar com o pessoal que costuma te acompanhar aí. Pode ter certeza, eu pessoalmente, a Embrapa como um todo, sempre está à disposição, a gente sempre está ao lado do pessoal que trabalha na nossa agricultura. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a presença do professor Décio Gazzoni, a cadeia produtiva do mel. Este foi mais um Fala Carlão, mais uma cobertura especialíssima dessas reuniões do COSAG. Mandar um abraço para o meu querido amigo Jacir Costa Filho, que está dando show na liderança do COSAG. Forte abraço. Obrigado, professor. Forte abraço. Obrigado. Um abração, Carlão.